Vamos começar. Bom dia a todos. Hoje nós vamos falar sobre o Sistema Nacional de Trânsito, a sigla aí SNT. Sistema Nacional de Trânsito, né? É um conjunto de órgãos e entidades da União, dos estados, nós temos 26 estados, do Distrito Federal, que ele é um híbrido, né? Ele faz a função de estado e de município, e dos municípios, que são mais ou menos 5.568, né? Então, são órgãos por todo o Brasil, né? São órgãos por todo o Brasil que juntos se transformam no Sistema Nacional de Trânsito. Então, são muitos órgãos, pessoal, muitos e muitos mesmo. O Sistema Nacional de Trânsito tem por finalidade, ele planeja leis, ele cria as infrações, ele cria os limites de máximo, de mínimo, questão de velocidade, peso, largura, comprimento, o que é proibido, o que é permitido. Ele administra a divisão das funções, quem faz o que, é função de quem vai aplicar multa, quem vai criar, quem vai registrar veículo, quem vai tomar conta do processo de habilitação, que é o curso que vocês estão fazendo, quem vai expedir as PPDs, quem vai expedir as CNHs, as ACCs. Eles normatizam, né? Eles criam, estabelecem, regulamentam normas, leis e resoluções. Eles que vão dizer o que está certo, o que está errado, como melhorar, o que tem que mudar. Eles registram os veículos, emplacamento, mudança de propriedade, mudança de proprietário, mudança de endereço, mudança de características originais, as espécies dos veículos, se é um veículo de aluguel, se é um veículo de passeio, se é um veículo de carga, se é um transporte escolar, se é um coletivo. Eles também são responsáveis pela formação e habilitação dos condutores, são responsáveis pela fiscalização, são os agentes de trânsito, eles fiscalizam a circulação, são quando os veículos estão em movimento, fiscalizam a parada, que é a imobilização do veículo pelo tempo estritamente necessário para embarque e desembarque, fiscalizam o estacionamento, se está estacionado em local proibido, se não está, se está muito próximo da guia da calçada, se está longe, se está próximo da esquina, se está longe, se está na parada de ônibus, se você está estacionado em frente a uma garagem ou na entrada do estacionamento de um shopping, de uma loja, né? E eles também são responsáveis pela aplicação das penalidades, vixe, aí, pela aplicação das penalidades, né? Que são as multas propriamente ditas, né? Ou então as advertências por escrito, quando você é um motorista primário, nunca levou uma multa e a sua primeira multa é leve ou média, você tem o direito de pedir ao diretor do órgão para transformar em uma advertência por escrito, só que o diretor do órgão não tem obrigação, né? Eles são responsáveis em aplicar as suspensões, as cassações, o curso de reciclagem, a apreensão da sua PPD ou habilitação. E esses órgãos também são responsáveis pelo julgamento dos recursos, né? Tanto na defesa prévia, quanto na primeira instância e também na segunda instância. Então, são dezenas de órgãos e eles têm todas essas funções aí, ó. A gente vai estudar a divisão deles agora e as funções, assim, pelo menos as mais importantes, né? Para ficar mais simples, nós vamos dividir os órgãos por tipo, né? Para ficar um pouco mais simples, vamos dividir os órgãos por tipos.
e vamos dividir por circunscrição, né? Circunscrição é a área de atuação, né? Federal é no país inteiro, federal é no país inteiro. Estadual é só naquele estado, municipal só naquele município. Até o momento tá tranquilo? Vocês estão me ouvindo bem aí? É só um joinha. Pronto, show. Então, pessoal, vamos começar aqui pelos órgãos, na divisão dos órgãos, né? Temos órgãos normativos. Então, vamos pegar aqui a primeira parte, né, da palavra. A primeira parte é norma, né? Quero que vocês entendam por normas, são leis. Órgãos normativos são órgãos que criam leis. Então, órgãos que criam normas. Órgãos que estabelecem leis, estabelecem normas. Então, quero que vocês sempre liguem normativos, a criação de leis, criação de normas, de resoluções. Eles criam. Esses órgãos, a função principal deles é criar normas, leis, resoluções, né? Quero que vocês associem sempre normativos à criação de normas, leis, resoluções. Se vocês conseguirem sempre ligar normativos à criação de normas, leis e resoluções, na hora de resolver as questões vai ficar mais simples para vocês. Eu vou mostrar para vocês na hora que nós vamos fazer questões. Aí eu também quero que vocês associem normativos a os órgãos que começam com a letra C. Essa letra C é de conselho. Eu quero que vocês associem normativos aos órgãos que começam com a letra C. Essa letra C é de conselho. Então aqui, ó, órgãos normativos federais, no caso singular, né? Federal, o CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito. Nacional, federal, CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito. Quando se trata do órgão normativo estadual, o Distrito Federal, pessoal, ele tem funções híbridas. Ele tem funções de município e tem funções de estado. Ele é a capital, né? Brasília, o Distrito Federal. Então ele, por capricho, ele decidiu que o órgão estadual de trânsito de lá não ia ter o mesmo nome do órgão estadual de trânsito dos outros estados. Os outros 26 estados, o órgão estadual de trânsito normativo, né, se chama CETRAN, Conselho Estadual de Trânsito. Já Brasília, não, nós somos diferentes, então vamos ter um nome diferente. Então eles adotaram outro nome. O nome do órgão estadual lá é CONTRADIF, que é Conselho de Trânsito do Distrito Federal. Tem as mesmas funções do CETRAN, as mesmas. Só que, como é da capital, é do Distrito Federal, eles resolveram adotar um nome diferente só para provar que eles são diferentes. Então, nos outros 26 estados, o órgão normativo estadual se chama CETRAN. E apenas lá no Distrito Federal, o órgão normativo estadual se chama CONTRADIF, Conselho de Trânsito do Distrito Federal. Então, se é normativo, começa com C. E se começar com C, você já sabe que é normativo. E a principal premissa dos órgãos normativos são criar normas, leis, regras, resoluções. Eu quero que vocês lembrem disso. A função primordial dos órgãos normativos é criar normas, leis, regras, resoluções. Eles criam, eles estabelecem. Então, se começar com C, é normativo. Se é normativo, começa com C. E agora aqui, pessoal, já os órgãos normativos estaduais, não, minto, os órgãos normativos municipais têm um probleminha que torna para a gente até mais simples. Cada município resolveu dar um nome diferente. Cada município deu um nome diferente. Aqui em Fortaleza, o órgão normativo municipal é a MC. Ele tem a função de órgão normativo e tem a função de órgão executivo, mas a gente vai ver isso mais na frente. A MC é aqui em Fortaleza. Lá em Maracanaú é o DEMUTRAN.
Lá em Caucaia é AMT. Então, AMC aqui em Fortaleza, Autarquia Municipal de Trânsito. Lá em Caucaia, AMT é Autarquia, não, aqui é AMC, Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania. Aí ficou AMC. Lá em Caucaia, AMT, Autarquia Municipal de Trânsito. Lá em Maracanaú é Demutran, Departamento Municipal de Trânsito. Então, tem interiores aqui do Ceará que o nome quem é responsável lá como órgão normativo é a Guarda Municipal. Outros interiores, quem é responsável é a Prefeitura Municipal. Então, como não tem um nome certo, não cai na prova o nome desse órgão. O nome dele ficou Conselho Municipal. Por que Conselho? Porque é normativo, começa com C. Se começa com C, é normativo. Então, como tem tantos nomes diferentes, só um minuto. Pronto, agora o bicho aqui deu problema. Como tem tantos nomes diferentes, não é perguntado o nome do órgão normativo municipal. O nome ficou Conselho Municipal. Então, o que é que eu quero que vocês associem? Normativos é criação de normas, criação de leis, criação de resoluções. Exemplos de criar, estabelecer. Estabelecer é um exemplo de criar. Então, estabelecer normas, leis, resoluções. Os órgãos normativos começam com a letra C, de conselho. Se começa com C, é normativo. Se é normativo, começa com C. Então, órgão normativo federal, CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito. A gente vai já ver eles um a um. Órgão normativo estadual, CETRAN nos 26 estados e no Distrito Federal, CONTRADIF. CETRAN, Conselho Estadual de Trânsito. CONTRADIF, Conselho de Trânsito do Distrito Federal. E nos municípios, o órgão normativo tem vários nomes diferentes, então não cai na prova. Porque dependendo do estado, da cidade que você mora, vai ser o nome, né? Então, ficou Conselho Municipal. Simples assim. Conselho Municipal. C de conselho, porque é normativo. Municipal, porque é municipal. Agora nós vamos para os órgãos executivos. Se os órgãos normativos criam leis, normas e resoluções, os executivos colocam em prática. Eles são órgãos de ação. São órgãos que colocam a mão na massa. Eles colocam em prática. Então, órgãos executivos começam com D de dado. D de departamento. Órgão executivo começa com D de departamento. Se normativo começa com C, é normativo. Se começa com D, é executivo. Se é executivo, começa com D. Quero que vocês façam essas associações. Os órgãos executivos começam com a letra D. Esse D é departamento. Então, órgão executivo na esfera federal, DENATRAN, Departamento Nacional de Trânsito. Departamento Nacional significa dizer que é da esfera federal. A circunscrição dele é federal, rege o Brasil inteiro. Se é nacional, é federal. Então, órgão executivo, você já sabe que começa com a letra D, já sabe que vai ter departamento. Se é na esfera federal, você sabe que ele é nacional. Então, Departamento Nacional de quê? De Trânsito. Simples assim. E na esfera estadual? Na esfera estadual, o Distrito Federal não quis fazer a mesma coisa que fez. Não quis fazer a mesma coisa que fez no órgão normativo. Ele deixou rolar. Então, na esfera estadual, os órgãos executivos todos se chamam de DETRAN. Esfera estadual, todos se chamam de DETRAN. Vixe, mesmo, é capaz de ter saído até dinheiro da minha conta agora, né? DETRAN, né? Falei já umas 3 vezes. Departamento Estadual de Trânsito. Departamento Estadual de Trânsito. Simples assim.
Os 26 estados e o Distrito Federal têm o mesmo nome nesse órgão, Departamento Estadual de Trânsito. Vamos agora para o municipal. Lembra daquele probleminha de o órgão do municipal normativo, cada cidade colocou um nome diferente? Aconteceu a mesma coisa aqui nos órgãos executivos. Os órgãos executivos praticamente são os mesmos normativos das cidades, praticamente são os mesmos. Então, como cada cidade tem um nome diferente, aqui em Fortaleza a MC faz a função de normativo e executivo. Então, o órgão executivo municipal ia ser MC. Lá na Caucaia ia ser a MT. Lá em Maracanaú ia ser o Demutran. Demutran já começa com letra D. Então, como vários nomes diferentes, dependendo da cidade, o órgão executivo municipal ficou Departamento Municipal. Simples assim. Departamento Municipal, porque o órgão executivo começa com a letra D. Se começa com a letra D, é um órgão executivo. Até aí, pessoal, algum problema? Tá difícil? Tá tranquilo? Vocês estão me ouvindo aí? Pronto. Qualquer coisa vocês perguntam. Nós falamos dos órgãos normativos. Eles criam normas, criam regras, criam leis, criam resoluções. A função deles é criar. Se é normativo, começa com letra C de conselho. Se começa com letra C de conselho, é normativo. Depois nós falamos dos órgãos executivos. Os executivos, eles colocam em prática, colocam a mão na massa. Os órgãos executivos começam com a letra D de departamento. Se começa com a letra D de departamento, é executivo. Só que tem entrelinhas, né? Além dos órgãos executivos, tem os órgãos executivos rodoviários. Além dos órgãos executivos, tem os órgãos executivos rodoviários. O próprio nome já diz do que eles tomam conta. Eles tomam conta das rodovias. Executivos rodoviários, eles tomam conta do quê? Das rodovias. O nome já diz, executivos rodoviários. Então vamos olhar aqui o órgão executivo federal. Vou colocar aqui o nome dele é grande. Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Isso aqui era mais perto. Então, órgão executivo rodoviário, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. É o DENIT. Apareceu a letra Nzinho ali de nacional, né? Aí agora o órgão executivo rodoviário e estadual é o DER, Departamento de Estradas de Rodagem. Cuidado para não confundir o E com o estadual, né? O órgão executivo rodoviário é o DER, Departamento de Estradas de Rodagem. Departamento de Estradas de Rodagem. Eles continuam na mesma premissa. Executivo começa com D. Se começa com D, é executivo. Você só vai ter que prestar atenção se é executivo normal ou se é executivo rodoviário. Se é executivo normal ou executivo rodoviário, mas começam com D. Então, órgão executivo rodoviário, ele toma conta do quê? Das rodovias. O federal, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. O estadual, Departamento de Estradas de Rodagem. Departamento de Estradas de Rodagem. Já na esfera municipal ficou a Prefeitura Municipal.
ficou a Prefeitura Municipal. Na esfera municipal, executivos rodoviários, ficou a Prefeitura Municipal. Tá faltando até uma letra ali, municipal, né? Vamos agora para os órgãos fiscalizadores. Eles fiscalizam o trânsito, tanto na circulação como sim, quando os veículos estão em movimento. Tanto quando os veículos param, o que é a parada do veículo, a imobilização do veículo, pelo tempo estritamente necessário para embarque e desembarque de pessoas. Então, eles fiscalizam circulação, fiscalizam parada e fiscalizam estacionamento. Estacionamento é imobilização do veículo pelo tempo maior do que o necessário para embarque e desembarque de pessoas. Então, se for uma operação de carga e descarga, que essa operação se refere a carga ou animais, é um estacionamento. Então, quem fiscaliza isso? Nas vias federais, Polícia Rodoviária Federal. Quem fiscaliza isso nas vias estaduais é um batalhão da Polícia Militar. Esse batalhão é a Polícia Rodoviária Estadual. É um batalhão da Polícia Militar, é o batalhão da Polícia Rodoviária Estadual. E já aqui no município, tanto fiscaliza a Guarda Municipal como os agentes da MC. Então, como só aqui você já viu que tem dois órgãos diferentes, ficou o que? Agente Municipal de Trânsito. Ficou Agente Municipal de Trânsito. Porque só aqui você já viu que toda vida que chega no município fica meio baldeado, né? Então, como aqui em Fortaleza já tem dois tipos de funcionários que fazem essa fiscalização, ficou Agente Municipal de Trânsito. Agora vamos para os órgãos recursais. Os órgãos recursais são os órgãos que vão analisar o recurso que você faz para recorrer, né, uma multa que você acha que está incorreta, né? Quando você vai recorrer de uma multa que você acha que ela está errada. Aqui é o mais tranquilo, porque em qualquer esfera, tanto federal, quanto estadual, quanto municipal, tem o mesmo nome, JARI, Junta Administrativa de Recursos de Infrações. JARI, Junta Administrativa de Recursos de Infração. Então, decorou o nome de um, sabe dos três. Até o momento aí, pessoal, tá tranquilo? Posso continuar? Então, próximo slide. Vamos falar agora sobre os órgãos normativos. Depois executivos, depois executivos rodoviários, depois os fiscalizadores, depois os recursais. Então, órgãos normativos, também chamados de órgãos coordenadores e órgãos consultivos, também chamados. Ele está incluso em legislação, né? São 10, né? Ele está incluso em legislação, são 10 questões, né? Ele está incluso no assunto de legislação. Também chamados de coordenadores e também chamados de consultivos, né? Os órgãos normativos também são chamados de órgãos coordenadores, também chamados de órgãos consultivos. Se começa com C, é normativo. Se é normativo, começa com a letra C. Então, começa com a letra C de conselho. O órgão federal é o CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito. O órgão estadual, os 26 estados, com exceção do Distrito Federal, se chamam CETRAN, Conselho Estadual de Trânsito. O Distrito Federal, por achar que ele é melhor que os outros, ele criou um nome só para o órgão lá do Distrito Federal, que é o CONTRADIF, né? Conselho de Trânsito do Distrito Federal.
E nos municípios tem vários nomes, então o nome não cai na prova, fica Conselho Municipal. Cada cidade deu um nome diferente, então ia ser complicado, né? Então, órgãos que criam, regulamentam e estabelecem normas, regras, leis, regulamentações e resoluções são os órgãos normativos. Eles criam, eles regulamentam e eles estabelecem. Então, a palavra aqui, criar, regulamentar, estabelecer, são sinônimos, que na prova eles utilizam para tentar despistar que é um órgão que cria leis, cria normas, cria regras. Eles vão mudando. Tem hora que eles perguntam cria, tem hora que eles perguntam regulamentam e tem horas que eles perguntam estabelecem. Só para não ser a mesma coisa sempre, né? Então, a função maior do órgão normativo é criar. A função maior do órgão normativo é criar. Se você lembrar disso, as questões vão ficar bem mais simples. Então, vamos falar agora na esfera federal, no órgão normativo na esfera federal. CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, né? É o órgão normativo máximo, né? Já que ele é federal, ele é o órgão normativo máximo, né? Ele é o federal, né? No Brasil todo. Ele é o coordenador do Sistema Nacional de Trânsito. O CONTRAN é o coordenador do Sistema Nacional de Trânsito. Ele cria, ele regulamenta e ele estabelece normas, leis e resoluções do Código de Trânsito Brasileiro e as diretrizes da Política Nacional de Trânsito. Ele cria, ele regulamenta e ele estabelece normas, leis e resoluções do Código de Trânsito Brasileiro e as diretrizes da Política Nacional de Trânsito. É função do CONTRAN. Política Nacional de Trânsito, você já lembra CONTRAN. Política Nacional de Trânsito, ele cria as diretrizes. Quem cria normas, regras e leis é o órgão normativo. Diretrizes da política nacional é o órgão nacional. Então, lembrem disso. Ele cria, regulamenta, estabelece normas e leis e resoluções do Código de Trânsito Brasileiro. O Código de Trânsito Brasileiro ele é nacional. Então, quem cria leis nacionais, quem cria leis é o quê? Normativo. Quem cria leis nacionais, CONTRAN. Ele também cria, estabelece e regulamenta diretrizes da Política Nacional de Trânsito. Política Nacional, nacional. Então, Conselho Nacional de Trânsito. Conselho Nacional de Trânsito. Ele é o único órgão capaz de criar as câmaras temáticas. Ele é o único órgão capaz de criar as câmaras temáticas. O que são câmaras temáticas? São órgãos técnicos vinculados ao CONTRAN, órgãos técnicos vinculados ao CONTRAN, formados por grupo. Grupo é um colegiado de pessoas, um grupo de pessoas, né? Eles são especialistas em trânsito. Eles têm o objetivo de estudar e oferecer sugestões, um embasamento técnico sobre assuntos específicos para decisões do Conselho para a criação de novas leis. Vou traduzir isso aqui, pessoal. As câmaras temáticas são pessoas que o CONTRAN chamam, são tipo estudiosos, pesquisadores de trânsito. Um cara que é bom em criar lei, outro cara que é bom na engenharia de tráfego, outro cara que é bom em estruturas. Então essas pessoas são especialistas nas suas áreas, eles são chamados, um colegiado porque é um grupo, e eles vão dar opiniões, como melhorar o trânsito, eles vão dar um embasamento técnico, eles vão dar estudos. Então são pessoas que são escolhidas para criar leis, para modificar leis, para melhorar as leis, né? O único órgão que pode criar as câmaras temáticas é o CONTRAN. Sempre que falar em câmara temática, já lembre do CONTRAN. Falou em câmara temática, já lembre do CONTRAN. É o único órgão que pode criar as câmaras temáticas. As câmaras temáticas, se você for ler ao pé da letra, são órgãos técnicos vinculados ao CONTRAN, formados por um grupo de pessoas, um colegiado de pessoas que são especialistas em trânsito.
que tem como objetivo estudar o trânsito, oferecer sugestões de como melhorar o trânsito e embasamento técnico sobre assuntos específicos relacionados ao trânsito para decisões do conselho, né? Então, se você for traduzir isso aqui, são pessoas especialistas na sua área que é relacionada ao trânsito, que vão dar embasamento, vão dar opiniões, sugestões de como melhorar o trânsito. Elas são as pessoas que criam as leis, que modificam as leis, que melhoram as leis. Tá tranquila essa questão da câmara temática aí? Tá de boa? Sempre que falar em câmara temática, lembrem que o único órgão que pode criar é o CONTRAN, o Conselho Nacional de Trânsito. A câmara temática lida de quê? Em criar leis, regras, resoluções, então já sabem que é normativo. Como é para o país todo, é o órgão normativo nacional, CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito. Quais são as câmaras temáticas do CONTRAN? Isso aqui não cai na prova não, só para vocês terem uma ideia. Saúde para o trânsito, esforço legal, educação para o trânsito, assuntos veiculares, ambientais e transporte rodoviário, gestão e coordenação do Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito, engenharia de tráfego e sinalização de trânsito. Então, isso aqui são os assuntos, né, que eles vão dando sugestões e embasamento para melhorar o trânsito. Isso aqui não vai cair na prova não. Só isso aqui não cai na prova. Só para vocês terem uma ideia do que é que assuntos que eles tratam, né? Desses assuntos aqui. A saúde para o trânsito, o esforço legal dentro do trânsito, a educação para o trânsito, são os assuntos que eles tratam nas câmaras temáticas, mas os assuntos aqui não caem. Falamos do Conselho Nacional de Trânsito, que é o órgão normativo nacional, né, da esfera federal. Vamos agora para o CETRAN, Conselho Estadual de Trânsito. CETRAN, Conselho Estadual de Trânsito. O órgão normativo estadual, né, são 26 estados. Ele é o órgão normativo estadual. E o CETRAN, ele julga os recursos de segunda instância dos estados, né? Ele julga o recurso de segunda instância. A primeira instância é na JARI, a Junta Administrativa de Recursos de Infrações. Se você leva uma multa aqui da MC, você faz a primeira defesa prévia, que é quando chega a notificação de autuação, aquele aviso que você vai ser multado. Naquele papel você pode indicar o condutor infrator, se for uma multa de condução, ou pode fazer a defesa prévia. Você faz a defesa prévia para quem? Para a MC. Então, a MC está te multando e tu vai recorrer para a MC, então assim, a probabilidade de você ganhar é bem pequenininha. Aí você recebe a infração, né? A multa em si. Se não for aceito, né? Se for recusado a sua defesa prévia, você vai receber a multa. Quando você recebe a multa, você vai recorrer em primeira instância. A JARI da primeira instância fica onde? Na MC também. Então, se ela já recusou a defesa prévia, provavelmente ela vai recusar a sua defesa em primeira instância, porque é o mesmo órgão, ele vai admitir que errou, vamos ser sinceros, admitir que errou só se for uma defesa muito top, né? Se for negada a sua defesa em primeira instância, aí você vai para uma esfera acima. Você vai para a esfera que está acima, né? Você estava na esfera municipal, agora você vai para a esfera estadual. Nos 26 estados diferentes do Distrito Federal, você vai aonde? Recorrer lá no CETRAN, que é o julgamento do recurso em segunda instância. Você vai recorrer lá no CETRAN. Mesma coisa acontece na Justiça. Você recorre no fórum estadual, depois você passa para o federal. É do mesmo jeito aqui. Você recorreu lá na MC, que é o municipal. Se for negado, você vai para a esfera de cima. Você vai recorrer no estadual. Então, o órgão normativo estadual é que vai fazer vai julgar o seu recurso em segunda instância. Aqui em Fortaleza, vai para o CETRAN, Conselho Estadual de Trânsito. Se você morar no Distrito Federal, vai para o CONTRADIF, Conselho de Trânsito do Distrito Federal, porque lá no Distrito Federal eles resolveram dar um nome diferente para o órgão normativo estadual, mas ele tem as mesmas funções. Então,
órgão normativo estadual de trânsito, CETRAN, nos outros 26 estados. No Distrito Federal, CONTRADIF. A função que é mais perguntada de CETRAN e CONTRADIF é que eles julgam os recursos de segunda instância. Quando é negado no município, sobe para a esfera acima, então sobe para o órgão normativo estadual. Alguma dúvida aí? Tá tranquilo? Posso passar aqui? Vamos falar agora dos órgãos normativos municipais. Como já foi dito, os órgãos normativos municipais têm vários nomes diferentes, então o nome não cai na prova. O nome ficou Conselho Municipal. O conselho, por quê? Porque é normativo, começa com C. Se começa com C, é normativo. Então ficou Conselho Municipal. Cada município dá um nome diferente. Fortaleza é AMC, né? Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania. Em Calcaia é a AMT, Autarquia Municipal de Trânsito. Maracanaú é do Hemutran, Departamento Municipal de Trânsito. Não cai na prova, pessoal. Nome não cai na prova. Várias cidades do interior, aqui no Nordeste, quem toma conta do trânsito é a Guarda Municipal. Geralmente, o órgão municipal exerce as duas funções, normativa e executiva. Geralmente, o órgão municipal exerce as duas funções, normativa e executiva. Então, a gente acaba aqui os órgãos normativos. Vamos agora para os órgãos executivos. Os órgãos executivos começam com a letra D. Se começa com a letra D, é executivo. Os órgãos executivos começam com a letra D de departamento. Se for na esfera federal, o nome do órgão é Departamento Nacional de Trânsito. Os órgãos executivos, eles são os órgãos que executam as normas, as regras, as leis, as regulamentações e as resoluções que foram criadas por quem? Pelos órgãos normativos. Os executivos, eles colocam em prática, eles executam. O nome executivos é bem literal, eles executam. Então, o órgão executivo nacional da esfera federal, né? DENATRAN, Departamento Nacional de Trânsito. Na esfera estadual, o DETRAN. Na esfera estadual é o DETRAN, o órgão que vocês conhecem bem. Então, nos 26 estados e no Distrito Federal, o nome do órgão executivo é DETRAN. Na esfera municipal, a mesma coisa que aconteceu nos órgãos normativos municipais. Tem vários nomes diferentes. E geralmente o órgão normativo é o mesmo órgão executivo no município, né? Tem o mesmo nome. Então, como eles têm vários nomes diferentes, ficou o quê? Departamento Municipal. Os órgãos executivos, eles executam, né? Eles são órgãos de ação. Eles executam as normas, as regras, as leis, as regulamentações e resoluções criadas pelos órgãos normativos. São órgãos que expedem, eles organizam. Expedir é como se fosse imprimir, né? Expedir é como se fosse imprimir, né? Organizar, você está fazendo um ato de organizar, uma ação, organizar. Eles manter é uma ação, manter. Implantar, implantam, é uma ação. Então, são órgãos ligados a execuções, eles tomam ações, diferentes dos normativos que criam, né? A função maior é executar, colocar em prática, fazer acontecer, né? Eles executam, colocam em prática, eles fazem acontecer. Órgãos executivos, no caso, né, é singular, executivo federal, né? Então, um órgão que coloca em prática, né, federal. Órgão que executa, órgão que coloca em ação. DENATRAN, Departamento Nacional de Trânsito. Ele é o órgão executivo máximo, né? Como ele é federal, ele rege o Brasil todo, ele é o órgão executivo máximo. Função do DENATRAN, ele organiza
Organizar é uma ação, organizar. Ele mantém, é uma ação, manter. O RENASC, Registro Nacional de Carteira de Habilitação. O RENASC tem a palavra nacional. Se tem a palavra nacional, sabe que é um órgão federal, né? Que tem acesso a ele. Nacional é o órgão federal. O órgão federal que coloca em prática, é o órgão executivo. Então, quem é responsável em organizar e manter o RENASC, que é o Registro Nacional, é o órgão executivo nacional, DENATRAN. Se é executivo, começa com D. Se começa com D, é porque é executivo. Então, DENATRAN, Departamento Nacional de Trânsito. Além de organizar e manter o RENASC, ele também organiza e mantém o RENAVAN. Não, é o RENASC esse RENAVAN. Apareceu um C e um H aqui, deixa eu deletar aqui. Então, organiza e mantém o RENAVAN, que é o Registro Nacional de Veículos Automotores. Então, nacional, você já sabe que é um órgão federal. Organizar e manter são ações. Organizar e manter são ações. Então, o órgão executivo nacional, que é da esfera federal, é o DENATRAN, Departamento Nacional de Trânsito. Ele também organiza as estatísticas de trânsito. Também é função do DENATRAN organizar as estatísticas de trânsito. É função do DENATRAN organizar as estatísticas de trânsito. E ele pode também delegar funções. Ele delega funções. Ele atribui responsabilidades específicas para outros órgãos abaixo dele, né? Ele pode delegar as funções. Ele tem muitas funções, está sobrecarregado, ele vai e passa uma função para outro órgão. Uma função que ele delegou, bastante conhecida, essa daqui, ó. Expedir a PPD, CNH, o licenciamento e a LDV. Era uma função do DENATRAN. Ele mandou para quem? Para o DETRAN. Hoje em dia é função do DETRAN. Se perguntar na prova, é função do DETRAN. Então, o DENATRAN, ele é o Departamento Nacional de Trânsito. Se ele é um departamento, ele é um órgão executivo. Se ele é um órgão executivo, ele é um departamento. Ele coloca em prática leis, normas, regras, resoluções criadas pelos órgãos normativos. Ele é um órgão executivo máximo. Por quê? Porque ele é o órgão executivo da esfera federal. Ele organiza e mantém o RENASC, organiza e mantém o RENAVAN, ele organiza as estatísticas de trânsito. Então, sempre que você vê a palavra organizar, manter, expedir, implantar, sabe que é um órgão executivo. Ele organiza as estatísticas de trânsito, ele pode delegar função. A função mais conhecida que ele delegou, a mais famosa, foi a expedição da PPD, da CNH, do licenciamento e da LADV, que é a licença para quando você vai praticar, né? Vamos falar agora dos órgãos executivos estaduais, né? Órgãos executivos estaduais. No caso aqui, se é executivo, é um departamento. Se é um departamento, é executivo. Então, DETRAN, Departamento Estadual de Trânsito. Departamento Estadual de Trânsito. Ele aplica e fiscaliza as 3 fases do processo de habilitação. Primeira fase, o exame médico, físico, psicológico, vocês fizeram. Segunda fase, vocês estão nela agora, que é o curso teórico e a prova teórica. Depois dessa fase, a terceira fase, curso prático e prova prática. Então, o DETRAN é responsável por todo o processo aqui de habilitação, as 3 fases. O DETRAN é responsável por todo o processo de habilitação. O DETRAN também registra, emplaca e licencia os veículos. Quando você
compra o veículo zero, que sai da concessionária, você vai para onde? Você vai no Detran para registrar o veículo, vai mandar emplacar e vai licenciar o veículo para poder transitar nas vias, né? É função também do Detran expedir a PPD, permissão provisória para dirigir, a CNH, Carteira Nacional de Habilitação, o CRLV, que é o licenciamento, e a LADV, que é a sua carteira para poder praticar, né? Na terceira fase do curso de formação de condutores, né? Então, função do Detran expedir esses documentos. Função do Detran expedir esses documentos. Ele também vistoria os veículos e fiscaliza os documentos. Também vistoria veículos e fiscaliza documentos. É a função do Detran. E aqui ele é bom, arrecadar valores provenientes de estada e remoção de veículos e objetos. Isso aqui ele é bom, arrecadar valores provenientes de estada. Estada quando seu carro é removido, né, lá para o pátio por algum motivo, você vai ter que pagar o reboque, né, sai do seu bolso o reboque até lá, dependendo do local, é uma quilometragem e depois vai ser por quilômetro o reboque, né, tipo assim, 20 quilômetros é um valor e se passar desse de 20 quilômetros, cada quilômetro é mais um valor. E a estadia é os dias que ele fica lá, né, no pátio, né. E ele também é responsável por responder às consultas que lhe forem formuladas relativas à aplicação da legislação de trânsito, né. Ele é responsável em responder às consultas que lhe forem formuladas relativas à aplicação da legislação de trânsito. Então, pessoal, vocês vão ter que aprender isso aí, ó. Lógico que tem uns que são mais importantes, que o Detran é responsável pela formação de condutores, ele é responsável em expedir os documentos, né, PPD, CNH, CRLV, LADV, ele registra, emplaca e licencia os veículos, são as mais comuns, né? Vistoria, veículos e fiscaliza documentos são as perguntas mais comuns sobre o Detran, mas também ele faz o que? Ele arrecada valores provenientes de estrada, remoção de veículos, de objetos, e ele responde também às consultas que lhe forem formuladas relativas à aplicação da legislação de trânsito. Vocês vão ter que aprender isso aí, pessoal. Detran é um órgão que vocês têm mais contato, então vocês têm que dar uma atençãozinha pro Detran aqui. Detran, tá repetida, né, aqui a folha. Já eu deleto essa folha aqui. Saímos do Detran, que é o Departamento Estadual de Trânsito, que é o órgão executivo estadual, e vamos para o órgão executivo municipal, né? Como tem vários nomes diferentes, ficou Departamento Municipal de Trânsito, né? Que é o Demutran, Departamento Municipal de Trânsito. Esse departamento ele é responsável pela fiscalização de circulação, responsável pela fiscalização de circulação, responsável pela fiscalização de parada e é responsável pela fiscalização de estacionamento. Circulação, quando o veículo está em movimento, tipo, passou o sinal vermelho, excesso de velocidade, retorno proibido, virou à esquerda em local proibido, isso são multas de circulação. Multa de parada, parou para embarque e desembarque em local proibido, tipo, parou para embarque e desembarque numa ponte, parou para embarque e desembarque num túnel, parou para embarque ou desembarque num viaduto, tudo isso, pessoal, é proibido. Então, o Demutran fiscaliza isso aí. Estacionamento proibido também. Através de quem fiscaliza isso? Através do agente municipal de trânsito. Aqui em Fortaleza pode ser a MC e pode ser a Guarda Municipal. É responsável também pela sinalização das vias urbanas. Então, o Departamento Municipal de Trânsito ele é responsável pela sinalização das vias urbanas. Aí quer dizer que o agente da MC vai lá pintar o chão, ele vai lá colocar uma placa? Não, pessoal, ele contrata a empresa terceirizada, né? Ela faz licitação,
e contrata a empresa terceirizada que ela vai ficar responsável em instalar a sinalização, colocar as placas, os semáforos, fazer os desenhos no chão, né? Eles contratam as empresas terceirizadas que fazem esse serviço, né? Responsabilidade do Departamento Municipal de Trânsito, que aqui é a AMC. E também o Departamento Municipal de Trânsito, ele também registra e concede autorização para conduzir veículos de tração animal e de propulsão humana. Então, pessoal, veículos de tração animal e propulsão humana sempre vai ser o órgão municipal. Sempre vai ser o órgão municipal responsável por tração animal e propulsão humana. Se não tiver lá nenhum órgão municipal, vai ter assim, prefeitura municipal. Então, sempre vai ser a prefeitura responsável por isso. Tração animal e propulsão humana, isso sempre é responsabilidade da prefeitura ou do órgão municipal. Até aí tá tranquilo? Posso dar continuidade? Vocês estão me ouvindo bem? Beleza. Falamos dos órgãos normativos, falamos dos órgãos executivos. Vamos agora para os órgãos executivos rodoviários. Órgãos executivos rodoviários. O órgão executivo rodoviário federal, órgão executivo rodoviário federal, o DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Os órgãos executivos rodoviários federais, eles tomam de conta o quê? Das rodovias federais, simples assim. Se é executivo rodoviário federal, ele vai tomar conta o quê? Da rodovia federal, simples assim. Então, o DENIT ele é responsável pelas obras, sinalizações, pela manutenção e conservação das rodovias federais. O DENIT é responsável pelas obras, sinalizações, manutenção e conservação das rodovias federais. Ele implementa a política de infraestrutura de transportes, já está no nome dele, ó. Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Ele implementa a política de infraestrutura de transportes. São as duas funções mais importantes do DENIT. Ele é responsável pelas obras, pelas sinalizações e pela manutenção e conservação das rodovias federais. Ele implementa a política de infraestrutura de transportes. Simples assim. Já o DE é o órgão executivo rodoviário estadual. Se é órgão executivo, começa com D. Se começa com D, é um órgão executivo, né? Então, DE, Departamento de Estradas e Rodagem. Departamento de Estradas e Rodagem. O DE é responsável pelas obras e sinalizações das rodovias estaduais. Responsável pelas obras e sinalizações das rodovias estaduais, já que ele é um órgão executivo rodoviário estadual, rodovia estadual. Ele é responsável pela conservação, manutenção e administração das rodovias e estradas estaduais. Responsável pela conservação e manutenção e administração de rodovias e estradas estaduais. Simples assim. Agora vamos para os órgãos fiscalizadores. Na esfera federal, Polícia Rodoviária Federal. Ela é responsável pela fiscalização, quer dizer o quê? Multar, né? Veículos que estão em circulação, que é veículos em movimentos, veículos que estão fazendo paradas proibidas, embarque e desembarque de pessoas, e veículos que estão em estacionamento proibido em vias federais. Não sei se a Beatriz queria perguntar alguma coisa, foi só um desabafo aí. Então, PRF fiscaliza circulação, parada e estacionamento em vias federais, simples assim. É um órgão federal, fiscaliza vias federais. Já o órgão fiscalizador estadual.
órgãos fiscalizadores estadual, que tá tudo trocado, né, as pronúncias estaduais, né? É a Polícia Militar, através do batalhão rodoviário, né, da Polícia Rodoviária Estadual, né? Ele tem a mesma função da Polícia Rodoviária Federal, sendo que o que? Em estradas estaduais, né? É responsável pela fiscalização em circulação, parada e estacionamento em vias estaduais. Simples assim. Em vias estaduais. Foi fechado um convênio com a MC, né? Aqui a PRE pode multar circulação, parada e estacionamento em vias estaduais. No caso, rodovias, né? Que é Polícia Rodoviária Estadual, né? Os órgãos fiscalizadores municipais, o nome não cai na prova, né? Não cai em prova o nome do órgão, por conta de cada município dar um nome diferente. Então, pode vir na prova o nome de agente de trânsito municipal ou município. Pode vir na prova o nome de agente de trânsito municipal ou município. Pode perguntar, Beatriz. Ou será que é o gato que vai perguntar? Não, agora sou eu. Uma dúvida. Nas rodovias, no caso, a MC não multa, né? Ou Não, sim? não. A AMC só pode multar dentro de Fortaleza, ela é um órgão municipal. Ah, entendi. Tipo assim, é BR-116, por exemplo. Não, Só PRE e PRF. sim, Ah, tá certo. Obrigada. beleza. Eles não podem nem sair do município não, a AMC. Pode, não pode multar, né? Sair eles não estão presos não, né? Não pode multar, né? Então, pode vir na prova o nome de agente de trânsito municipal ou município. Do mesmo jeito que a PRF não pode vir multar dentro da cidade não, pessoal. A Polícia Rodoviária Federal, ela não pode vir te multar aqui na Santos Dumont, não pode vir te multar aqui na José Bastos, só pode multar lá na via federal. A circunscrição dela é as vias federais, na BR lá. Em Fortaleza, a MC e a Guarda Municipal, né, o nome não cai, são responsáveis, né, em fiscalizar circulação, parada e estacionamentos dentro da cidade, né? Aqui em Fortaleza é a MC e a Guarda Municipal. Lá em Calcaia é a MT. Lá em Maracanaú é o Demutran, né? Tem nomes diferentes. E agora vamos para os órgãos recursais. Órgão recursal na esfera federal, na esfera estadual e na esfera municipal tem o mesmo nome, JARI, Junta Administrativa de Recursos de Infrações. Mesmo nome em todas as esferas. Julga os recursos de primeira instância. Então, se você leva uma multa da MC, você pode fazer aquela defesa prévia quando recebe a notificação de atuação. Se essa defesa for rejeitada, vai vir a infração em si, né? Vai vir o auto de infração, né? Chegou a infração, você vai recorrer em primeira instância no mesmo órgão. Se for a MC, você vai lá na MC, o nome do órgão vai ser Jari. Se for o Detran, vai no Detran, vai ser Jari também. Se for a PRF, vai ser Jari também. Se for a PM, vai ser Jari também. Então, primeira instância é no próprio órgão, né? Vai ser no próprio órgão. A segunda instância sobe para o, o órgão normativo estadual, né? Órgão normativo estadual. O CETRAN, se for em qualquer um dos 26 estados, e se você morar em Brasília, o CONTRADIF, né? Que é quem julga os recursos em segunda instância. E aqui encerramos